Olá, bem-vindo ao nosso canal Dedos de Deus. Meu nome é Paulo. Eu sou a Rose e neste momento nós te convidamos a meditar na Bíblia Sagrada. Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos dos barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderava dele e de todos os que estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Jesus, em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Jesus. Glória a Deus. Apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Jesus. Como é maravilhoso ouvir a palavra de Jesus. Verdade, Paulo. Hoje eu vejo gerações, porque aqui fala que estava junto ao lago de Genezaré. Existia uma multidão onde existiam pessoas que estavam querendo ouvir a palavra. Com certeza, Paulo. Havia também pessoas no meio dessa multidão que queria ver milagres, queria ver prodígios, queria que houvesse curas. Mas havia no meio dessa multidão uma geração que estava sedenta da palavra que Jesus estava pregando. E nós cremos que hoje na igreja há uma geração que está querendo ouvir o que Jesus tem a dizer através da palavra. O Evangelho é a palavra viva. Hoje nós vemos os jovens dentro da igreja, a gente fala assim, eles vão de cabeça mesmo.
é maravilhoso. Você Maravilhoso. vê hoje pastores, você Jovens, vê jovens, né? Tudo assim, para nós são crianças, né? Mas tem um ensinamento maravilhoso. Eles Verdade. estão hoje Dedicados. são dedicados, né? Aqui no versículo 2, e viu estar 2 barcos junto à praia. E viu. Quem foi que viu? Jesus. Jesus. Glória a Deus. Jesus, o ver de Jesus, ele é diferente do ver do homem. Jesus, ele vê de dentro para fora. O homem já vê de fora para dentro. Aqui ele viu Simão. Ele vê o interior de Simão. Verdade. Ele viu que Simão estava abatido, frustrado. Ele estava cansado. Imagina, eu já pesquei muito, as pessoas que já pescaram, vê que uma pescaria, quando você fica até a tarde, é cansativo. Verdade. Seu corpo já está esgotado, né? E não trouxe nenhum peixe. Nada. Porque era o sustento para a família. Mas aqui, Jesus vê os pescadores lavando as redes. Já tinha acabado o dia para eles. Mas Jesus entrando no barco, num dos barcos, que era o de Simão, ele fala assim, pediu que afastasse um pouco da terra, afastasse um pouco da margem. Primeiro, para dar um ensinamento para aquela multidão. É verdade. E aqui também, Paulo, quando a gente sai da nossa comodidade, do nosso conforto, a gente verdadeiramente está dizendo, Jesus, eu vou entrar nesse barco e vou dar o leme, né? Para você tomar conta da minha vida. A direção. Né? Glória a Deus. Mas quando ele pede para afastar o barco da terra, aquelas pessoas, elas começam a ouvir a palavra de Jesus, ouvir a palavra de Deus. Verdade. Mas o ensinamento que a multidão estava aprendendo, Simão também estava ouvindo de dentro do barco particular. Sim. O particular dele. Só que Jesus, quando termina de falar com a multidão, ele pede para Simão para ir até o alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Fala para ir para o alto mar. Como eu gosto muito de pescaria, e nós, quando entrava no barco, a gente entrava a 1 hora e meia para dentro do mar. São lugares mais profundos, são águas profundas. É onde você encontra maiores peixes. Peixes grandes, Peixes né? grandes. Aqui também, Paulo, se a gente for meditar aqui na palavra, Jesus estava pedindo para Pedro voltar no mesmo lugar. E muitas vezes Jesus vai pedir para nós, para a gente voltar em algum lugar do nosso passado, para Ele nos curar, nos libertar daquilo que estava te entristecendo, te frustrando. Você tem que começar de novo, né? Começar de novo. Você tem que voltar no passado, curar, ser curado para poder presenciar, né? A começar a viver o presente para o futuro. Verdade. Né? Porque existe um ditado que o passado ele envenena o presente e mata o futuro. Sim. Então nós temos que curar o passado realmente, para nós termos
nos viver o presente, para não matar o futuro. Sim. E aqui Jesus pede para lançar as vossas redes para pescar. Né? Lança vossas redes para pescar. Simão, ele fala assim, primeira vez que ele conversa com Jesus ali, quando ele fala com Jesus, ele cita o nome de mestre. No versículo 5, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Sobre a tua palavra, glória a Deus, lançarei a rede. Sobre a tua palavra. Aqui ele começou a entender que a palavra de Jesus era a palavra mestre, um conhecedor, mas naquele momento ele falou assim, eu vou pela tua palavra, eu vou confiar em ti, eu vou acreditar que o Senhor vai fazer algo. Jesus está no comando, é o Jesus, capitão do barco. Exato. E fazendo assim, 6, e fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes. Espera um pouquinho, será que eu vi errado aqui? Espera aí. É colher. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. É planta, Paulo? Não, é peixe. Não, é planta, não, é peixe. Colheram. Mas quando colhe, é interessante, quando colhe é planta ou é fruta. Mas colheram. O que significa colher aqui? Significa que, vamos lá, vamos colocar a cabeça para funcionar aqui. Simão colheu uma quantidade de peixes. Simão, ele não pescou. Não. Ele colheu. Colheu. Da mesma forma que Jesus escolheu ele para ser pescadores de homens. Glória a Deus. Jesus pede para os peixes irem até a rede. Verdade. Então, Simão, ele não pesca, ele só pega os peixes que estão na rede. No versículo 7, e encheram ambos dos barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Meu Deus. A quantidade de peixes estava ali afundando o barco. Verdade, Paulo. Mas o que ele teve que fazer aqui? Ele teve que pedir ajuda. Falou, olha, eu tenho que dividir esses peixes com os meus amigos. E chamou para ajudar, né? O que a gente quer dizer aqui, Rose? Porque quando nós enchemos a rede e nós temos que dividir, quando você tem uma bênção, o que você faz? Divide. Hoje nós temos que fazer isso. Temos que dividir. Porque quando você coloca na mão de Jesus, glória a Deus, as bênçãos vai ser tão grande. Aleluia. Que você não acredita no que vai acontecer, mas o que você receber, você tem que dividir. Você tem que saber dividir. Compartilhar. Exato, porque tem muitas pessoas que estão necessitadas. Verdade. Tem muitas pessoas que precisam de você. Com certeza. Porque as bênçãos chegaram até você, mas você é uma bênção na vida de outras pessoas. Glória a Deus. Você tem que ser uma bênção na vida das pessoas. Jesus está nos ensinando a isso. Verdade. Que o pescador, ele tem que dividir. Verdade. Quando você recebe uma bênção, quando você pesca, e aquele não pescou, aquele colheu, ele não pescou. E quando você colhe alguma coisa, você tem que dividir. Que você possa compartilhar essa mensagem com seus familiares, amigos, vizinhos. Glória a Deus. Compartilhe, divida essa mensagem. Amém. Aqui no versículo 8, e vendo Simão, Pedro,
prostrou-se aos pés de Jesus. Olha aí, ele prostrou ao pé de Jesus, dizendo: Senhor, porque essa é a segunda vez que Simão ele conversa com Jesus, ele chega para Jesus, porque no capítulo 5, versículo 5, ele fala assim, mestre. Verdade. Mas aqui no 8 ele já te fala assim, Senhor. Reconhecendo. Ele muda. Por que isso? Porque ele viu a quantidade de peixe, ele viu a multiplicação na vida dele, e ele reconheceu de mestre que ele não era só mestre. Ele reconheceu como Senhor. Olha aí como é interessante isso aqui. Ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais a gente reconhece a nossa pequenez. Exato. Quanto mais próximo, nós se sentimos mais pecador. Verdade. Porque a presença de Jesus é branco como a neve. E nós estamos sujos. E no versículo 9... Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que eles estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. Eles estavam espantados, eles estavam assim maravilhados pela quantidade de peixes que eles colheram. Quando eu planto obediência, amém, eu colho peixes. Verdade, Paulo. Porque ele obedeceu o que Jesus falou. Através da palavra. Ele obedeceu. Porque Jesus estava no comando. Quando nós deixamos tudo no comando de Deus, flui tudo. Verdade. Tudo funciona. Tudo vai, tudo funciona. Não podemos medir força. Nós temos essa mania de medir força com nós mesmos. Nossos braços, nossa força, ela pode chegar até um limite. Verdade. Mas a partir desse limite, é só Jesus. Com certeza. Nós falamos que Simão, ele teve que voltar no mesmo lugar aonde ele não pegou peixe. Ele percebeu que ele não tinha força mais para pescar. Não tinha força mais. Dependia totalmente de Jesus. Glória a Deus. Vamos deixar tudo na vontade dele. Não adianta nós medirmos forças. No versículo 10, aqui Jesus fala: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Que bênção. Olha só. De pescador de peixe a pescador de homem. Para o reino dos céus. Hoje nós temos que, se vocês quiserem nos ajudar a ser pescador de homens, para o reino dos céus, compartilhe. Mais uma vez nós estamos pedindo para vocês compartilharem essas mensagens. Se inscrevam. Vocês estão semeando e vocês vão colherem a quantidade de peixes. Almas para Jesus. Basta clicar, né, Rose? Sim, ativar o sininho, compartilhar, comentar, nos ajude a levar o reino dos céus para todos. Porque você vai ser pescadores de homens. No versículo 11,
e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Para serem pescadores de homens. Discípulos de Jesus. De Jesus. E nós falamos que deixaram tudo e o seguiram. A presença de Jesus foi melhor do que a pescaria. E que pescaria? Foi o que Jesus ensinou. Ele deixou peixe, o barco, ele deixou as redes, deixou tudo para lá e seguiu a Jesus. Ele viu que tinha algo muito melhor do que aquela pescaria. A presença de Jesus. Você quer ter essa presença de Jesus? Glória a Deus. Você quer essa presença de Jesus? Amém. Faça o que Simão fez. Obedeça. Em nome de Jesus Cristo, eu creio. Eu também creio. Que a tua família, tua casa, vai ser abençoada. Amém. Através dessa mensagem, através dessa palavra que nós estamos ministrando agora, em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai mudar a tua história. Você vai deixar de ser pescador de peixes, mas vai voltar ser uma nova criatura. É ser pescadores de homens. Amém? Ser discípulos de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. E mais uma vez, se você puder, compartilhe essa mensagem, se inscreva e ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos do canal Dedos de Deus. Em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado. Fica na paz.